say goodbye, 'cause this one means forever. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Luna Solis Cast, o podcast do canal Luna Solis. Eu sou Artemisa Lopes. E eu sou Laura Zaca. E no episódio de hoje estamos com o especial Dia dos Finados para falar de mortes marcantes da literatura. É logo depois da vinheta. Gente, hoje o episódio, ele está triste, viu? Está sendo difícil para nós estarmos hoje aqui, porque hoje nós vamos relembrar, sim, nós vamos fazer vocês sofrerem também hoje aqui, enquanto nos ouvem, porque hoje, né, para celebrar o Dia dos Finados, né, o feriado nacional aí em todo o país, a gente resolveu trazer, né, algumas das mortes mais marcantes da literatura e que nos fazem sofrer até hoje. Ô, bicho, tu quer mesmo me deixar na bad, né? E no episódio de hoje a gente selecionou 3 sagas infanto-juvenis que são um fenômeno afora para falar das mortes dessas 3 sagas aí, que são Harry Potter, Percy Jackson e Jogos Vorazes. Já que por ser sagas, as pessoas que leem os livros, eles vão crescendo junto com os personagens conforme, né, eles vão esperando os próximos livros. Então quando as mortes acontecem, eu acho que elas pegam bem mais fundo ali. Gente, todas essas mortes aqui que a gente vai citar foram mortes bem marcantes e bem emblemáticas e realmente impactaram bastante todo mundo que acompanhou, né? Então vamos começar aqui com Harry Potter, que a gente selecionou só algumas, porque Harry Potter a gente sabe que tem 300 mortes, entendeu? A gente só selecionou somente algumas. E uma menção honrosa que a gente vai citar bem brevemente, o Cedrico Diggory, porque ele foi a primeira morte marcante da saga Harry Potter, mas a gente não vai falar sobre o Cedrico aqui, porque a gente já mencionou a morte do Cedrico, a vida do Cedrico inteira, em um podcast lá que a gente menciona Cursed Child. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o Cedrico Diggory, como foi a vida dele, como foi a morte dele, como ela impactou a vida do Harry, vão lá conferir. Isso mesmo, pessoal. O nosso 3º episódio do nosso podcast lá que a gente fala sobre Cursed Child. Então, vai lá escutar logo depois de escutar aqui o nosso episódio do Dia dos Finados. Ah, tô ligado. Um ataque de oportunidade. Então, pra começar o nosso podcast aqui, e falando da saga Harry Potter, vamos começar com ele, Dobby. O senhor deu uma meia para Dobby. O quê? Eu não. Meu dono presenteou Dobby com uma meia. Dobby está livre. A gente já vai começar com artilharia pesada aqui, pessoal. Vocês não enganam ninguém, gente. A gente sabe que vocês choraram quando viram isso no cinema. Entendeu? Todo mundo chorou, gente. Quem não chorou com a morte do Dobby, né, gente? Com certeza todo fã de Harry Potter se emocionou. E quem foi Dobby, né, gente? A gente vai comentar a vida deles, quem eram esses personagens, bem brevemente, porque a gente vai se aprofundar mais em como a morte deles afeta o enredo, afeta o Harry e afetou, né, nós, leitores. Isso. E o Dobby, né, pessoal? Gente, o Dobby do filme, assim, né? Ele é aquela aparição de 5 segundos, né? Ele aparece lá no 2º filme, em Câmara Secreta, ele tem uma participação e tanto lá, mas depois ele some e só volta lá no 7º e último filme, né? Nem no Relíquias da Morte Parte 1, no Relíquias da Morte Parte 2, só pra morrer. Sacanagem isso, né? Mas quem lê os livros sabe que ele tem uma participação bem efetiva nos livros, né? E aqui a gente vai mais por esse lado, viu, pessoal? Focar no Dobby dos livros e o porquê, né, de a morte dele ter sido tão marcante, né? Claro que no filme não deixa de ser marcante, né? Porque mesmo que tenha sido uma participação curta, foi uma participação e tanto, né? Mas aqui a gente vai focar mais nos livros, né? Então, gente, comparando filme versus livro, vamos começar? Sabe a cena em que o Neville dá o guerricho para o Harry lá no Torneio de Bruxo, no filme? Então, nos livros não é Neville que dá o guerricho para Harry Potter, é o nosso querido Dobby. E lá em Ordem da Fênix, quem encontra a sala precisa também não é o Neville, gente, é o Dobby. Gente, eles substituíram todas as cenas do Dobby pro Neville, gente. Não pode ser. E uma coisa interessante que não é bem retratada no filme é que assim que ele se torna um elfo livre, ele vai trabalhar em Hogwarts, ele é remunerado. E assim que Hermione fica sabendo que os elfos domésticos não são livres e estão trabalhando
em Hogwarts, que são eles que preparam as comidas de Hogwarts, que limpam os dormitórios, que fazem a faxina do castelo, ela fica possessa, cria o Fale pra lutar pelos direitos dos elfos domésticos, e ela começa a tricotar roupas, cachecóis, meias, blusinhas e espalhar pelo dormitório da Grifinória na tentativa de libertá-los, já que o elfo se torna livre quando o mestre o presenteia com roupas. Só que os elfos de Hogwarts começaram não quero limpar o dormitório da Grifinória. E nisso, o Dobby fica responsável pelo dormitório da Grifinória. Então, todas as roupinhas que Hermione tricotou estão com o Dobby. Ele veste, ele adora as cores coloridas lá, de Deus, gente, chamativas. Inclusive, isso inspira ele a tricotar para Harry, entendeu, gente? Ele tricota altas meias para Harry para dar de Natal pro Harry, gente. E ele gosta de comprar roupas pra ele com o dinheiro que ele ganha trabalhando em Hogwarts. E aí, no filme, ele aparece vestido de trapos de escravo, enquanto ele é um elfo livre, gente. É o único elfo livre de toda a franquia. E me aparece vestido de trapos num período da vida dele que ele já é livre. E a única manifestação de que ele é um elfo livre é um par de sapatos vermelhos. Vocês estão zoando com a minha cara? Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Ou seja, né, o Dobby dos livros tem muito mais ações ali na vida do Harry. Ele está presente na vida do Harry, entendeu, gente? E ele não aparece na vida do Harry apenas pra morrer, entendeu, gente? Ai, gente, então, né, chegamos no momento de falar, né, da morte do Dobby, que o Dobby, né, ele se mostrou, né, se ele pudesse ir pra Hogwarts, eu acho que ele iria entrar pra Grifinória, porque ele se mostrou, né, na sua morte sendo muito, muito corajoso, né, ele aparece, né, lá no final de Relíquias da Morte, lá pra salvar o Harry, a Hermione, o Rony, lá quando eles estão duelando lá com a Bellatrix. Só que, gente, no momento que ele vai aparatar com todo mundo, infelizmente nesse mesmo momento a Bellatrix, ela joga uma faca e infelizmente, assim, por questão de segundos, essa faca ela consegue atravessar ali junto com eles e ela acaba atingindo o Dobby, gente, e aí o Dobby acaba falecendo ali nos braços do Harry. E, gente, essa cena, tanto no livro quanto no filme, é muito emocionante, né? Porque o Dobby, ele fala que o Dobby está feliz porque está com Harry Potter, né? Tem, né, a aluna também falando umas palavras bonitas lá pra ele. E, gente, é uma cena, assim, muito, muito triste. Porque o Dobby, ele significa muito pro Harry, né? Então, assim, a morte do Dobby foi realmente terrível. E uma coisa interessante é que as primeiras e as últimas palavras do Dobby em toda a saga são Harry Potter. Ai, gente. E uma outra coisa bem interessante é que quando vai rolar o enterro do Dobby, o Gui se predispõe pra fazer um feitiço pra cavar a cova do Dobby, e o Harry se recusa. Ele, não, eu quero cavar. Você tem uma pá aí? Ele começa a cavar, demora um bom tempo, tanto é que depois o Rony aparece, o Dino também, pra ajudar o Harry a cavar a cova do Dobby, e aí a gente tem efetivamente o enterro, que é quando você vai às lágrimas. E sim, eu vou fazer você chorar porque eu vou ler essa cena. Pô, aí é tenso. Abre aspas. Esforçou-se para não cair no choro ao se lembrar do funeral de Dumbledore, das muitas fileiras de cadeiras douradas, com o ministro da magia sentado à frente, e a enumeração dos feitos de Dumbledore. A magnificência do túmulo de mármore branco. Sentiu que Dobby merecia um funeral igualmente pomposo. Contudo, o elfo jazia entre moitas e arbustos, em um buraco toscamente cavado. Acho que deveríamos dizer algumas palavras, sugeriu Luna. Eu falo primeiro, posso? E como todos olharam para ela, Luna se dirigiu ao elfo morto no fundo da cova. Muito obrigada, Dobby, por me tirar daquele porão. É tão injusto que você tivesse que morrer quando foi tão bom e corajoso. Eu sempre me lembrarei do que fez por nós. Espero que agora você esteja feliz. Ai, gente, nossa, caraca. E logo depois que todo mundo sai ali e deixa o Harry sozinho ali no túmulo do elfo, né? Ele simplesmente pega uma pedra, ele pega uma varinha qualquer, que acaba sendo a do Draco, e escreve ali, aqui jaz Dobby, um elfo livre. Ai, gente. Ele sentiu aquela necessidade de fazer alguma coisa pelo Dobby, né? Por isso que ele cava a cova, ele quer... como se ele estivesse fazendo um esforço ali pelo Dobby. E quando ele vai
fazer esse escrito no túmulo ali do Dobby é como se ele quisesse gravar em algum lugar o feito dele. Ele é o primeiro elfo livre do rolê, entendeu, gente? Aqui já é Dobby, um elfo livre. Tipo, pra deixar registrado, né? Tipo assim, Dobby, o elfo livre, né? Exatamente. Deixar a marca do Dobby ali, gente. Maravilhoso. E falando, né, aqui que a gente comparou... A gente não, né? O Harry comparou o enterro do Dobby com o enterro de Dumbledore. Vamos falar do Dumbledore, né, gente? Não tenha pena dos mortos, tenha pena dos vivos. E, acima de tudo, daqueles que vivem sem amor. O Dumbledore é o grande mentor ali do Harry, né? O grande responsável pela queda do Voldemort, mesmo após a sua morte. E assim, já fizemos a biografia do Dumbledore aqui no podcast sobre magos, no especial ali de Halloween. Então, se você quer saber a vida do Dumbledore, vão lá conferir. O que você precisa saber sobre o Dumbledore aqui é que ele morreu ali em planejamento ali com o Severus Snape. Então o Severus Snape foi lá, matou o Dumbledore pra ele ficar aparentemente parecendo que ele é muito fiel ao Voldemort. Só que o Dumbledore ele já ia morrer porque ele tava com um feitiço ali que ele morreria em 1 ano. E aí, ele deixa todos os preparativos para que o Harry possa continuar sem ele, né? Ou seja, como eu disse, né, formulando a queda do Voldemort mesmo após a morte dele. Inclusive, a própria morte dele foi um golpe contra o Voldemort. Gente, o Dumbledore, como sempre, pensando em tudo, né? Caralho, o maluco é brabo. E assim, no momento em que o Dumbledore, ele morre, o próprio Harry não acredita. Assim como nós que estamos lendo, a gente não acredita porque, tipo, cara, é o Dumbledore, ele é o maior mago, o maior bruxo do rolê. Como foi que ele morreu, gente? Não, isso não ele tá fica acontecendo. impactado, né? E assim, em vários trechos do livro, a gente vê a negação do Harry. Não, ele não morreu, eu consigo consertar isso. Aí depois ele tem a aceitação da morte, né? Que tipo assim... Cara, eu tô sozinho. Ai, Fudeu. Então eu vou dar uma lida aqui nesses trechos pra vocês irem acompanhando a progressão, né, desse luto dele. Então bora lá. Abre aspas. Harry teve a sensação de que ele também estava sendo arremessado pelo espaço. Não tinha acontecido. Não podia ter acontecido. Ou seja, ele pensa isso assim que o Dumbledore morre e ele é atirado, né, da Torre da Astronomia, né? Ele despenca, gente, da Torre da Astronomia, entendeu? Ele, não, gente, não aconteceu. E aí mais pra frente, algumas linhas depois, ele pensa, abre aspas, o terror assaltava Harry. Tinha de chegar a Dumbledore e tinha de pegar Snape. Por alguma razão, as duas coisas estavam ligadas. Poderia reverter o que acontecera se pudesse juntar os dois. Dumbledore podia ter morrido, ou seja, negação, né, gente? No estágio de negação, menina. Ele achando que pode reverter a morte do Dumbledore, é essa ilusão. Achou errado, otário? E aí, nós temos, né, a fase da aceitação, que ele percebeu, Que morreu, não tinha volta. já era. Então bora lá, abre aspas. O garoto percebera que não havia esperança no instante em que o feitiço do corpo preso que Dumbledore lançara sobre ele cessara. Percebera que aquilo só poderia ter acontecido porque quem lançara o feitiço estava morto. Ainda não tinha se preparado para vê-lo ali, de braços e pernas abertos, quebrado. O maior bruxo que Harry conhecera ou jamais conheceria. Os olhos de Dumbledore estavam fechados, exceto pelo estranho ângulo dos braços e pernas, ele poderia estar dormindo. Harry estendeu a mão, acertou os óculos meia-lua no nariz torto do diretor e limpou um filete de sangue de sua boca, com as mangas das próprias vestes. Então, contemplou o rosto velho e sábio e tentou absorver a enorme e incompreensível verdade. Nunca mais falaria com ele. Nunca mais poderia ajudar. Ou seja, a morte do Dumbledore é tipo como se fosse a perda das esperanças do Harry, a perda do porto seguro dele. Ai, sim. Ele precisa agora, a partir desse momento, encontrar forças nele mesmo, entendeu? Do além, entendeu? Nossa, assim, uma coisa de amadurecimento, né, do Harry, né? E eu acho que o momento que a morte dele fica mais nítida ainda é quando a Fawkes começa um lamento, né, um canto. Que aqui tem 2 momentos, né? Que tem o momento em que o Harry percebe que a Fawkes está lamentando pela morte do Dumbledore e depois quando ele percebe que ela parou de cantar. Que é quando ele percebe que, mano, tô muito sozinho.
E assim, logo depois que ele encontra o corpo do Dumbledore, logo depois ele é levado ali pra enfermaria, ele conta pra geral, então, o Dumbledore morreu, o Snape matou ele e tal. E é nesse momento ali na enfermaria que ele começa a ouvir o canto da Fawkes. O livro diz o seguinte, abre aspas. Em algum lugar lá fora, na escuridão, uma fênix cantava de um jeito que Harry jamais ouvira, um lamento comovido de terrível beleza. E ele sentiu como antes sentira ao ouvir o canto da fênix, que a música vinha de dentro e não de fora dele. Era o seu próprio pesar que se transformava magicamente em canto, ecoava pelos jardins e entrava pelas janelas do castelo. E aí, beleza, passa algumas cenas ali, e aí o Harry vai se deitar, ele já está lá no dormitório dele, no dormitório da Grifinória, e aí, deitado em sua cama, temos aí outra frase, que é a frase que termina o capítulo, e que literalmente, né, é tipo, cara, Dumbledore morreu, foi com Deus, é isso aí. Abre aspas. Deitado ali, ele percebeu subitamente que os jardins estavam silenciosos. Fawkes parara de cantar. E ele soube, sem saber como sabia, que a Fênix partira. Deixara Hogwarts para sempre, da mesma forma que Dumbledore deixara a escola, deixara o mundo e deixara Harry. Numa escala de 1 a 10, qual o nível da sua dor? Nossa, filosófico quase, mas muito triste, mas ainda assim filosófico. Tipo assim, a morte do Dumbledore foi muito impactante mais pelo motivo não apenas, tipo, emocional da cena, mas também porque, tipo, é muito... Cara, o Dumbledore, o maior bruxo, morreu. Assim como o próprio Harry não consegue aceitar que ele morreu, o leitor também não. Não, gente... Porque por muito tempo, tipo assim, o cara é o maior bruxo que existe, ele duelou contra o Grindelwald, ganhou e tal, o maior duelo que já teve no mundo bruxo, e como assim ele morreu? Tá viva há mais de 100 anos, mais de 100 anos, entendeu? Como assim? Do nada ele morreu, então realmente é uma coisa que é impactante. Exatamente. E falando no Dumbledore, vamos falar de um outro personagem que é muito importante aqui pro Harry, e que inclusive tem uma cena que acontece logo após a morte desse personagem, que acontece justamente entre o Harry e o Dumbledore. Tipo assim, é uma cena bem tocante que o Harry, ele fica, tipo, possesso com a morte desse personagem. Estamos falando, é claro, de Sirius Black. Você não é uma má pessoa. Você é uma pessoa muito boa, a quem coisas ruins aconteceram. E depois, o mundo não se divide entre gente boa e comensais da morte. Todos temos luz e trevas dentro de nós. Ai. O padrinho de Harry Potter. Até hoje eu não aceito essa morte, entendeu? Não aceito até hoje, porque, gente, eu me senti iludida, entendeu? Pela J.K. Rowling, porque ela tava prometendo, desde o Prisioneiro de Azkaban, eles lá fazendo altas promessas de morar junto, e a gente se iludindo, né? Não, isso, eles... o Harry vai morar junto com o padrinho dele, o Sirius, que foi o melhor amigo do pai dele, ele vai ter uma referência paterna linda, maravilhosa, aí passa, né, a Ordem da Fênix, ele tá lá vivaço, lá com a Ordem da Fênix, lá, juntando geral para lutar contra o Voldemort, e a gente se iludindo. E aí vem o tombo, gente, vem o tombo, e ele vem forte, viu? Ai, mano. Então, gente, ai meu Deus, isso é muito difícil, gente. Essa é difícil, gente, porque essa é uma das mais injustas, entendeu? J.K. Rowling não perdemos até hoje. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Gente, a gente tá esperando eles morarem juntos desde o 3º livro, entendeu? Eu me senti enganada. Aí no 5º livro, que parece que vai dar certo, que ele reafirma a promessa dele, entendeu, gente? Quando tudo isso acabar, vamos ser uma família. Nossa, essa frase é pesada. Entendeu? Ou seja, promessas que foram quebradas por J.K. Rowling, entendeu, gente? Não, pra mim, essa foi uma das piores mortes, uma das mais injustas, porque realmente eu me senti enganada de verdade, gente. E o pior é que o Harry fica se sentindo culpado pela morte. Porque o Harry, lá no 5º livro, ele compartilha, né, essa ligação com o Voldemort. Aí o Voldemort implanta umas imagens falsas de que ele está em posse do Sirius Black. O Sirius Black foi capturado. O Harry vai pra salvar o Sirius. Chega lá, Sirius não tinha sido sequestrado. E aí precisa que o Sirius verdadeiro apareça pra salvar o Harry. E é nessa que dá ruim. Ele morre pelas mãos de Bellatrix Lestrange. Outra vez essa Bellatrix tirando personagens da gente, entendeu? Primeiro Dobby, agora Sirius, entendeu, gente? Gente, olha, nossa, a morte do Sirius. E eu me lembro que no filme, né, tipo assim, que o ator, né, o Daniel Radcliffe, que ele realmente grita naquela cena, e o diretor cortou, né, o áudio do grito dele, porque foi um negócio tão agoniante, tão impactante, que ele achou melhor não colocar isso no filme. Pra vocês verem o impacto o Daniel colocou tanta emoção na cena, o negócio foi tão forte que eu falo, não. Tô sentindo a depressão daqui.
E uma coisa também curiosa sobre o filme é que o Daniel, né, que faz o Harry, ele disse que a cena que ele mais gostou de gravar durante o quinto filme foi quando ele destrói o escritório do Dumbledore. Que é uma cena que acontece nos livros, infelizmente foi cortada para o filme. E ele gravou a cena, gente. Olha que sacanagem, né, gente? Ai. Então vamos pra essa cena. A fatídica cena, vamos sofrer. Logo depois que eles são resgatados, não é, pela Ordem da Fênix, desse rolê aí lá no Ministério, o Dumbledore quer falar a sós com o Harry, chama ele pro escritório dele, tranca o menino lá dentro, sela a porta com magia pra não ter como o bendito sair, porque ele precisa ter essa conversa com o Harry. Só que Harry, ele tá muito possesso de raiva pela morte do Sirius Black. E tá errado? Então, vamos lá. Abre aspas. Harry, sofrer assim prova que você continua a ser homem. Esta dor faz parte da sua humanidade. Então eu não quero ser humano, urrou Harry, e arrebatando um instrumento delicado de prata de cima de uma mesinha de pernas finas, arremessou-o pela sala. O objeto se estilhaçou em 1000 pedacinhos contra a parede. Vários quadros deixaram escapar gritos de raiva e susto. Não quero mais saber, berrou Harry para eles, agarrando um nascope e atirando-o na lareira. Para mim chega. Já vi o suficiente. Quero sair. Quero que isto acabe. Não quero mais saber. E agarrando a mesa em que estivera o instrumento de prata, atirou-a também. Ela bateu no chão e se partiu. Suas pernas rolaram em várias direções. Você quer saber? Sim, disse Dumbledore. Não piscara nem fizera um único movimento para impedir que Harry demolisse seu escritório. Sua expressão era serena, quase indiferente. Você quer saber tanto que sente que irá morrer sangrando de dor. Não! Gritou Harry, tão alto que achou que sua garganta poderia rasgar. E por um segundo teve vontade de avançar em Dumbledore e quebrar o bruxo também. Quebrar aquele rosto velho e calmo. Sacudi-lo, machucá-lo, fazê-lo sentir um pedacinho do horror que carregava em seu íntimo. Cara, ele por um instante ele quis agredir o Dumbledore. Ele quis ir pra cima do Dumbledore com tudo, gente. O menino tava tão possesso que... Eu adoro que o Dumbledore toda hora, calmíssimo, finíssimo. Pleno. Que é o que realmente o que faz com que o Harry fica com mais raiva ainda, né? Tipo assim, porque você não reage, não fala nada. E aí, ele possesso, né, destruindo o escritório, e aí ele exige sair do escritório, entendeu? Me deixa sair, repetiu o garoto. Não, repetiu Dumbledore. Se o senhor não deixar, se o senhor me prender aqui, se o senhor não me deixar, perfeitamente. Continue a destruir os meus pertences. Confesso que os tenho em demasiado. Ai, gente, o Dumbledore, né, como sempre, classudo, muito fino, entende? Preocupadíssimo com seu escritório. Pode destruir, eu tenho um monte. Isso, extravasa. Destrói, isso, vai, bota pra fora. Gente, eu adoro o Dumbledore. O Harry possesso, destruindo o Lé. E ele pleno. E em nenhum momento ele vacila. 100% nem aí. Essa cena é tipo, mano... Você vê, tipo, eu acho que é a morte que mais afeta o Harry, né? Porque, tipo, ele extravasa a raiva dele de um jeito que você fica, tipo, ele vai pro físico, sabe? A raiva dele. Ele é tão forte que ele tem que botar pra fora o negócio. Porque mais gente, o cara... O Sirius era pra ter sido o pai dele, entende? É isso que é a questão, sabe? Não. Ele tem toda a razão. Mas, né, logo depois ele começa o processo do quê, tá? A aceitação, né? É, que ele tem uns estágios, né, gente? Estágios, entendeu, gente? E ele começa a aceitar esse fato depois que ele conversa com a Luna Lovegood. Que ele decide ele não ir pro banquete ali de comemoração e tal. E aí ele topa com a Luna, que tá literalmente pregando os cartazes pela escola, porque os pertences dela foram meio que roubados. E aí nós temos essa conversa. Vamos lá, gente. Abre aspas. Por que você não está no banquete? Não estava afim. Não, disse Luna, observando com aqueles olhos estranhamente enevoados e protuberantes. Suponho que não. O homem que os comensais da morte mataram era seu padrinho, não era? Gina me contou. Harry fez um breve aceno, mas descobriu que por alguma razão não se incomodava que Luna falasse de Sirius. Acabara de lembrar que ela também via testralhos. Você já... começou ele. Quer dizer, alguém que você conhecia morreu? Morreu, disse Luna com simplicidade. Minha mãe.
Era uma bruxa extraordinária, entende? Mas gostava de fazer experimentos. E um dia, um de seus feitiços saiu terrivelmente errado. Eu tinha 9 anos. Lamento, murmurou Harry. É, foi horrível, disse Luna informalmente. Eu me sinto muito triste às vezes, mas ainda tenho meu pai. De qualquer jeito, ainda vou rever minha mãe um dia, não é? Não é? Concordou Harry inseguro. Ah, vamos, você os ouviu atrás do véu, não ouviu? Os dois se entreolharam. Luna sorriu levemente. Harry não sabia o que dizer nem pensar. Luna acreditava em coisas tão extraordinárias. Contudo, ele tivera certeza de ouvir vozes para além do véu também. Luna se afastou e, ao acompanhá-la com o olhar, ele achou que o terrível peso em seu estômago diminuíra um pouco. Ai, gente, a Luna confortando a Harryzinho. E o melhor é que Luna estava certa, porque ele reencontra o Sirius, gente. Depois, lá, durante o 7º livro, quando ele tá indo na sua caminhada, né, a sangue frio pra floresta, pra se sacrificar, pra destruir as Horcruxes e tal. E ele usa a Pedra da Ressurreição para, né, trazer os entes queridos à vida, pra poder levar ele, né, pra ele ter esse conforto no último momento dele. Pra caminharem juntos, né, até a morte. E falando nessa cena, vamos pro próximo personagem que linka com isso, né, que é Remo Lupin. Desde o primeiro momento em que o vi, Harry, eu o reconheci imediatamente. Não pela cicatriz, pelos olhos, iguais aos da sua mãe. Eu vou confessar que, tipo, a morte do Lupin não me afetou assim que aconteceu, foi depois. Que justamente nessa cena aí, que o Harry reencontra os entes queridos, que eu fiquei, mano, não. Parecia assim, por que ele tá ali? Por que ele tá ali? Tipo assim, ele aparece, ele literalmente, tipo assim, segundos depois que ele morreu, entendeu? Tipo assim, cara... Tipo assim, foi um negócio que é tão bizarro que, nossa. Então, né, antes de falar da morte, do momento triste, quem foi Remo Lupin, gente? O Remo foi, né, amigo ali do Thiago e da Lilian. Ele foi professor do Harry durante o 3º livro. E foi ele que ensinou, inclusive, o patrono pro Harry, né? E o Harry, quando descobre essa ligação do Remo com os pais, ele fica muito feliz. Ele passa a ficar horas conversando com o Remo contando histórias do Thiago e da Lilian. Ele começa a conhecer os pais dele através do Remo. Então ele tem essa ligação assim, muito íntima com o Remo. E o Remo tem aquela proteção de ficar protegendo o filho dos amigos dele, né? Tanto é que quando ele topa com o Harry de noite, com o mapa do Maroto em mãos, com a assassina solta, ele... Você tá usando com a minha cara, Harry? Que ele briga com o Harry, que ele, tipo assim... Você tem noção de que isso, né, ele fala do mapa, nas mãos de Sirius Black é um mapa até você, querido? Ele, não, professor. Aí, o seu pai também não dava muita bola pra regras, não. Mas ele e sua mãe deram a vida pra salvar a sua. E andar por aí, desprotegido, no castelo, à noite, com um assassino solto, me parece uma maneira muito ruim de agradecer. Ah, privilegiado é foda. Botou moral, deu a maior bronca no menino. Gente, como você assassina solto, você andando de noite, desprotegido. Um mapa que leva até você, se ele conseguir. Olha, você tá zoando, Harry. E o melhor, né, que tipo, eles vão construindo essa cumplicidade aí, que tanto o Remo briga com o Harry, quanto o Harry também, quando o Remo dá umas mancadas, ele briga com o Remo também, entendeu, gente? Mais pra frente no rolê, quando ele casa com a Tonks e ela fica grávida, ele abandona a Tonks, entendeu? Sim. Pra ir na missão das Horcruxes com o Harry. Ele bate lá no Lago Grimaldi, entendeu? Então, vim te ajudar, Harry, não sei o quê. O Harry percebe que tem uma coisa errada, ele confessa, então a Tonks tá grávida, não sei o quê. E o Harry, eu tenho nojo de você. Ele dá a maior bronca no Lupin. Isso, tipo, pro Lupin, que é um lobisomem, né? Tipo assim, é como... Porque as pessoas têm nojo, né, dos lobisomens. E o Harry, tipo assim, não tô com nojo de você lobisomem, não. Eu tô com nojo porque você abandonou a sua esposa e o seu filho, entendeu? E eu aqui sem paz, entendeu? Você tá usando com a minha cara, Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. E aí o Remo, né, briga, eles falam altos palavrões um pro outro e ele vai-se embora. Só que mais tarde o Remo agradece Harry pelo sermão. Pelo puxão de orelha. Lá quando eles voltam, depois do sequestro, que o Dobby salva eles, tem um enterro. Eles ficam no Chalé das Conchas ali com o Guia Fleur, que é a nova sede da Ordem da Fênix. Então alguns membros da Ordem passam por lá. E aí, durante essa estadia do Harry lá, quem passa por lá, gente?
Remo. E ele chega anunciando o nascimento do filho dele, todo feliz. Ele topa com o Harry, agradece Harry por fazer ele, né, tomar juízo na cara e voltar pra família dele. E pede pro Harry ser padrinho do filho dele. Ai, gente. E aí, que a cena da morte dele fica... Pior. Ele é morto ali pelo Anthony Dolohov lá durante a batalha de Hogwarts. E Harry vê ele morto lá no salão principal, onde estava, né, o pessoal de luto. E ele vê o Remo do lado da Tonks. E com as mãos deles, tipo, como se eles estivessem tentando alcançar um ao outro, né? Gente, isso no filme, nossa. E assim, ele chega ali no salão principal, ele topa com a morte do Fred, né? Ele vê o pessoal ali em volta do Fred, o pessoal Weasley. Ele se sente mal porque ele acha que ele que tá infligindo essa dor pra família Weasley, que é uma família que ele ama, que ele considera a família dele. Que a morte do Fred é por causa dele. É culpa dele, né? E aí, quando ele tá pensando em sair, ele olha pro lado, pá, outro baque. Tonks e Remo enfileirados ali. E aí que ele fica... Ele perde totalmente suas esperanças, gente, e ele sai correndo de lá, sabe? Tipo, é muito forte pra ele, né? É muito forte. E aí, algumas cenas depois, ele pega a pedra, né, e traz de volta por alguns momentos ali os entes queridos pra confortar ele, pra levar ele até, né, a própria morte dele. E aí a gente tem essa cena aqui, gente. Vamos lá. Abre aspas. Dói? A pergunta infantil lhe escapara dos lábios antes que pudesse contê-la. Morrer? Nem um pouco, respondeu Sirius. Mais rápido e mais fácil do que adormecer. E ele vai querer que seja rápido. Quer terminar logo, disse Lupin. Eu não queria que você tivesse morrido, disse Harry, as palavras saindo involuntariamente. Nenhum de vocês. Sinto muito. Ele se dirigia mais a Lupin do que a qualquer dos demais. Súplice. Logo depois de ter tido um filho, Remo, sinto muito. Eu também sinto. Lamento que nunca poderei conhecê-lo, mas outros dirão a ele porque morri, e espero que entenda. Estive tentando construir um mundo em que ele pudesse viver uma vida feliz. Nossa, mano. Gente, infelizmente, né, no filme é uma cena bem rápida, né? Ele apenas aparece ali confortando o Harry, mas no livro, nossa... Tipo assim, tem um significado pra morte dele, né? Dá um futuro pro filho dele, hein? Então, né, gente, terminamos aqui a listinha dos personagens de Harry Potter. Sei que faltou muitos personagens aqui, mas acho que esses são os bem os marcantes, né? A gente fez aqui uma breve menção pro Fred, justamente porque a gente sabia que a gente ia mencionar quando a gente falasse sobre o Remo, né? Então, bora falar de Jogos Vorazes, que tem algumas mortes aí bem impactantes também. Então agora bora falar de Jogos Vorazes, pessoal, né? Que é uma saga aí, né, distópica. Porque distopia, né? O que é distopia sem morte, né, gente? Distopia que tem que ter morte mesmo. E mortes emblemáticas, né? Por si só, por causa de todo o significado que uma distopia tem, né? Um breve enredo aqui do livro, né, gente? A Katniss, ela vive ali em um sistema que é dividido ali por distritos, e os distritos, cada um responsável por uma coisa, e quanto mais alto é o distrito, mais rico ele é. E aí a gente tem 12 distritos, e a Katniss é do distrito 12, e todos os anos eles selecionam uma criança / adolescente, depende muito, né, entre 12 e 18 anos, para ir para os Jogos Vorazes, onde elas precisam lutar até a morte, até ter um sobrevivente. Vai logo, enfrenta o problema! Lute! Ganhe! A Katniss está lá no meio da colheita. A Prim, a irmã dela, é selecionada. Ela se voluntaria no lugar da irmã e vai para os Jogos Vorazes. E lá ela conhece Rue. Canta, claro, bem dentro da campina, sob o salgueiro. Gente, uma jovenzinha, né, lá do Distrito 11, de 12 anos, né, se não me engano, que a Rue tem, que ela é selecionada para ser representante feminina ali do Distrito 11, ela vai junto com a Katniss ali para os primeiros Jogos Vorazes, né, que a Katniss participa, e elas se tornam ali grandes aliadas e amigas, né, e a Katniss resolve se aproximar dela, né, sente, né, esse laço com ela, porque a Rue lembra muito a Prim, né, a irmã mais nova ali da Katniss, né, que é uma pessoa que ela tem um amor de irmã muito grande, ela tem um zelo muito grande
grande pela Prim, né? E aí, pela Rue lembrar muito a Prim, ela decide se aproximar ela e, pelo menos, né, tentar, né, proteger ela, pelo menos em partes ali, durante os Jogos Vorazes. E, infelizmente, né, ela é arrasada ali com uma tragédia que acaba acontecendo com a morte da Rue ali durante os Jogos Vorazes. Mas é graças à morte da Rue que a Revolução tem o seu estopim e dá início ali a todos os acontecimentos que a gente acompanha ali, né, nos próximos livros e filmes. E assim, né, é engraçado que a Rue, ela imediatamente, quando ela é selecionada e tal, que ela vai pra capital, ela já tem uma grande admiração pela Katniss, porque a Katniss se voluntariou pela irmã dela, então ela acha isso máximo, entendeu? Ela fica espionando a Katniss e tal. Quando ela topa com a Katniss lá durante os jogos, também ela fica espionando a Katniss. Gente, ela é, tipo assim, fã da Katniss, entendeu? Ela salva a Katniss lá no momento que ela tá sendo caçada lá pelos carreiristas, né, junto com o Peter, né, que ela não sabia do plano do Peter e tudo mais, achava que ele tava caçando ela pra matar. E aí rola todo um lance lá com as teleguiadas, lá que ela usa as teleguiadas pra, né, se livrar deles, mata a menina lá do Distrito 1, e aí, né, que ela consegue o arco e tudo mais, e a Rue é quem toma conta dela, né, porque ela fica muito ferida ali, e a Rue toma conta dela, né, dos ferimentos delas, e é a partir daí que elas começam a ver uma aliança dentro dos jogos, né. E aí, né, no meio dessa aliança, e elas decidem acabar com a fonte de alimento dos carreiristas, não é mesmo? E elas armam ali um plano. E a parte da Katniss fica tudo bem, ela consegue realizar a parte dela do plano, mas a Rue acaba capturada. E aí a Katniss vai ao resgate dela, ela consegue resgatar a Rue, só que no último minuto o Marvel lá do Distrito 1 aparece e atira a lança dele diretamente no peito da Rue. Não, Rue, gente. E aí a gente tem aquela cena tocante, né, que a Rue pede pra ela cantar, a Katniss canta ali uma canção do Tordo e tal. E quando a Rue morre ali nos braços da Katniss, logo depois, a Katniss colhe algumas flores e coloca em volta do corpo da Rue. E depois de chorar e ficar com raiva, ela se levanta, olha para uma das câmeras ali dos jogos e faz o cumprimento do Distrito 12. Que o pessoal lá do Distrito 11 que tava vendo retribui. E aí começa, tipo, uma revolta no Distrito 11 nesse momento. Inclusive, o povo, eles fazem uma vaquinha. O povo, tipo assim, não é, tipo, os patrocinadores. Não, o povo do Distrito 11, que é um distrito muito pobre, faz uma vaquinha pra poder comprar um pão pra Katniss. Ai, isso não aparece nos filmes, né? Mas isso aconteceu, gente, no livro. Um gesto deles de retribuição pelo tudo que a Katniss fez pela Rue nos jogos. E ao contrário dos filmes em que, tipo, cada coisa que ela recebe dos patrocinadores tem um recadinho, nos livros não tem. Então ela precisa interpretar. E ela interpreta que foi do Distrito 11, que ela reconhece que foi um presente do Distrito 11, porque é um pão. E o distrito da Rue é responsável pelos grãos. Então ela sabe. Tanto é que lá durante o segundo livro, quando ela tá fazendo a turnê da Vitória, ela agradece pelo pão. Ai, gente. E aí a gente tem um momento, né, que ela precisa falar sobre a Rue durante esse momento aí da turnê. Então, vamos dar uma lida aí nesse momento aí, gente. Abre aspas. Eu sinto como se conhecesse Rue, e ela sempre estará comigo. Tudo que é admirável me lembra dela. Eu a vejo nas flores amarelas que crescem no prado próximo à minha casa. Vejo-a nos tordos que cantam nas árvores, mas acima de tudo, eu vejo na minha irmã, Prim. Obrigada pelos seus filhos. Eu levanto a cabeça e encaro a multidão. E obrigada a todos pelo pão. Ai, gente, a gente tem uma fala bem parecida nessa fala, ela é quase que 100% adaptada, né, do livro, né. No filme também é bem emocionante, né, e o que é mais impactante da morte da Rue é que, além dela ser uma criança, né, a gente tem ali uma criança sendo brutalmente assassinada, televisionada, né, tem todo o contexto, né, de ditadura ali, de Panem, e ali foi, acho que um dos primeiros estalos na mente da Katniss sobre tudo o que os Jogos Vorazes realmente representam, né, que é uma repressão, né, que é uma forma de opressão ali da capital. Então foi o primeiro estalo para ela dar início ali à rebelião, né? Então, né, gente, a Rue tem todo esse papel, né, ela é o grande estopim para que a Katniss vire uma rebelde de fato e represente ali o tordo, né, dando esperança ali para os distritos. Mas aí, né, a gente tem que falar dos outros, porque a Rue não é a única que morre. Não é a única, Deus, gente. Vamos lá, vamos falar dele. Finnicoder. Katniss, lembra quem é o verdadeiro inimigo. Outra também que é bem complicada, bem pesada.
O Finnick Odair é o vencedor do Distrito 4 do 65º Jogos Vorazes, 10 anos antes dos eventos dos Jogos Vorazes da Katniss. E ele foi o mais jovem a ganhar os Jogos Vorazes com apenas 14 anos. Eu adoro o jeito que ele ganha os jogos também, assim. Porque o Distrito 4 ali é o Distrito da Pesca. E, né, ele é pescador. O que ele fez, gente? Ele fez umas redes, entendeu? Que escondeu como se fossem armadilhas. E aí, quando o pessoal caía na rede, literalmente, ele pegava o tridente dele, que era a arma dele, e os membros ali, os tributos, iam com Deus. E ele sabia nadar muito bem, né? Que todo mundo que vem do Distrito 4 sabe nadar muito bem, né? Tem esse lance da pesca, sabe nadar muito bem. Então, gente, ele fazia isso perto ali exatamente no Cios, e ele ficava debaixo da água, entendeu? Esperando o povo passar. Gente, gente. Ai, gente, o Finnick. Só que ele tem uma história muito triste, porque depois que ele vence os jogos, o Finnick é um personagem que é muito bonito, e o Presidente Snow usa isso e ele começa a prostituir o Finnick. Porque se ele não fizesse isso, não obedecesse o presidente, ele ia matar a família dele. Gente. Então ele é forçado a trabalhar como prostituto em troca de informações. Meu passado só tem desgraça. E, eventualmente, ele, como ele vira o vencedor ali do distrito dele, ele vira mentor nos jogos. E ele se apaixona pela próxima tributo ali, que é a Anne Cresta. A Anne sobrevive aos jogos dela, então eles começa um relacionamento depois que ela vence os jogos dela. Eu adoro também que o jeito que ela vence é maravilhoso, que aconteceu um acidente. O negócio foi culpa da capital, da se não me engano. O descuido da capital. Que a arena se encheu de água. E aí, geral, que não sabia nadar, morreu. E como ela era do Distrito 4, Distrito da Pesca, ela sabia. E foi por isso que ela sobreviveu, gente. Ela saiu viva. Só que foi um negócio tão traumático, porque morreu com enchente, um monte de gente. Ela ficou traumatizada. Aquela, tipo, o pessoal considerava ela louca até. Às vezes. Ela ficou muito impactada com o que aconteceu. Tadinha, gente. E aí, ali no segundo livro, a gente tem a união de vários tributos que estavam trabalhando pros rebeldes, né? Eles estavam armando pra que a Katniss sobrevivesse aos jogos, né? E aí, o primeiro aliado da Katniss é o Finnick. E eu adoro que o Finnick, ele se aproveita da fake news que o Pita inventou pra conseguir patrocinadores. Então, toda hora que ele podia, ele fazia referência ao bebê da Katniss, né? Tipo assim, lá no comecinho mesmo, já no começo dos jogos, quando ele vai salvar o Pita da morte certa, porque o Pita não sabia nadar, a Katniss, que sabia nadar, eu vou lá. Aí ela, não, deixa que eu vou, por causa da sua situação. E ele coloca a mão na barriga da Cat, tipo, gente, ela tá grávida, lembra? Gente, adora. Mas toda hora que ele comenta, ai, Cat, na sua gravidez, não sei. Gente, maravilhoso. Legal que isso no filme também acontece, né? Vira e mexe, ele fica fazendo referência a essa fake news aí do Peter. Adoro. E o Finnick, ele conquista a gente por causa disso, né? Por causa do jeito, da personalidade dele. E é o que faz que a morte dele fosse tão impactante, né? E ele é um dos poucos tributos ele que é resgatado pelo Distrito 13, né? E aí, a Katniss vira o tordo da Revolução e tal, e ela faz um acordo com a Coin, né? Para que ela fala, eu só vou ser o tordo se vocês resgatarem os vitoriosos que estão em posse da capital e eles sejam recebidos com total anistia de qualquer coisa que eles tenham sido forçados a fazer enquanto estavam em cárcere privado lá na capital. E ela fala, né, eu quero uma anistia para Peeta Mellark, Anne Cresta e Joanna Mason. Eu adoro, porque ela falou, eu quero esses três aqui, tá bom? Senão nada de todo. E logo depois que ela consegue o acordo, ela já vai correndo contar pra Finnick. Fiz um acordo pra libertar a sua amada lá, entendeu? Junto com Peeta. Ele, lindo, Katniss, lindo! Ai, obrigada! Viram best friends enquanto nesse período aí que eles estão ali no Distrito 13. Inclusive que quando a Katniss não consegue mais ser o tordo, porque ela pensa que se ela for o tordo, vão prejudicar o Peeta, é o Finnick que assume o papel de tordo. Adoro. Segura a peruca e lacra! E ele faz lá altas revelações sobre o Presidente Snow. Ele solta os babados. Altos babados. Enquanto isso, né, o outro vitorioso ali, o Beat, que trabalha com tecnologia, tá colocando outros vírus lá nas coisas da capital pra eles poderem invadir e dar as mensagens do tordo da Katniss já pré-gravadas. Eu adoro. E o Finnick é maravilhoso. E aí, eventualmente, né, eles precisam ir à capital
com a missão da Katniss, né, de matar o presidente. Eles invadem a capital lá e o Finnick tá junto. E o Finnick tinha acabado de se casar com a Anne Cresta. Ele não precisava ir, mas ele se voluntariou. Ele foi mesmo assim. Ele queria proteger a Katniss. E aí ele foi, e sim, ele morre protegendo a Katniss de um bestante. Enviados ali pela capital. E ele falece assim, gente. Mano, a cena dele morrendo é tipo assim, não é possível. Porque o Finnick é que nem o Dumbledore, ele é muito foda. Então quando acontece a morte dele, você fica... Era como assim? Não era pra ter acontecido, sabe? Não precisava. Não precisava, entendeu? Aí você pensa que é só isso. Não, mas pra frente a gente descobre que a Anne Cresta tá grávida. Eu penso sem filho, sem pai, entendeu? O Finnick morreu, não vai ver o filho dele, gente. Nossa, realmente, a morte do Finnick eu achei injusta, realmente. Porque não custava nada deixar ele vivo. Eu só acho, assim. Quer saber de automatos ursos, gente? Primrose Everdeen, que eu achei uó. Primrose Everdeen. Onde você está, queridinha? Eu me ofereço! Eu me ofereço como tributo! Entendeu? Pois eu não necessário. sei isso, uma enganação total, entendeu? Porque, gente, o primeiro livro começa com a Katniss se voluntariando para os Jogos Vorazes para proteger a irmã, e a irmã morre de qualquer jeito. Ela faz tudo pela irmã dela, né? Todos os livros é pela irmã dela. Tudo começou por causa da Prim, e no final ela morre, ou seja, tudo que a Katniss passou foi pra nada, porque a menina morre, entendeu, gente? No final das contas, olha... Mas eu acho que a Suzanne Collins, ela fez isso, assim, pra tentar dizer que, tipo assim, sobre os traumas da guerra, né, que nem as pessoas, ninguém tá salvo, né, da guerra, né, que acho que sobre isso, né, que a saga fala, né, tipo assim, ninguém tá salvo da guerra. Como você ousa? Olha, essa passada de pano, eu vou concordar, mas assim, entendeu? Mas que foi injusto, foi. Não gostei. Mas que foi injusto, foi. Já não bastava as mortes dos jogos mesmo, normalmente, era o suficiente. Entendeu? Não, e o pior é que ela morre por causa de um plano do Zé secreto do Gale. Porque, eu não tô do Gale. Gente, o Gale, ele fez um plano, né? E ele passou esse plano maravilhoso pra Coin, entendeu? Tipo assim, por que a gente não... assim que manda o primeiro bombardeio, espera um pouco e manda o segundo? Olha que lindo! Lindo, melhor ideia. E ele comenta esse plano também com a Katniss, né? O que faz a Katniss perceber que a Coin usou o plano do Gale pra matar a Prim. Lindo. Ai, gente. Ela manda os primeiros bombardeios nas crianças da capital que estavam tentando se refugiar na casa do presidente Snow. Ou seja, mata um monte de crianças e outras ficam feridas. E aí ela, pra se passar de boazinha, manda médicos ali do Distrito 13 pra cuidar dos feridos, não é mesmo? Entre esses médicos estava Prim. E aí, assim, do nada, um segundo bombardeio. E mata mais gente ainda. Ou seja, ela sacrificou um monte de médicos dela pra passar a imagem de que o Snow fez isso. Porque os bombardeios eram com maquininhas da capital. Ou seja, sugerindo que tinha sido o Snow que fez a palhaçada. Mas a Katniss percebe que foi a Coin por causa que esse era o plano do Gale. Aí ela, foi a Coin. É aí que ela, vão matar essa desgraçada. E no final lá, ela dá aquela flechada magnífica, maravilhosa, a Katniss. Vingou a irmã dela, pelo menos Vingou isso. Gente. Até o final ela foi emblemática. Pelo menos Prim foi vingada aí, entendeu, gente? Então, né, bora pra próxima saga. Vamos falar aqui de Percy Jackson. Vamos falar primeiro da primeira morte que tem algum impacto ali no livro, que é a morte da Thalia Grace, a filha dos Zeus. Eu sei que ela revive, mas a morte dela tem um impacto bastante intenso, tanto no primeiro quanto no segundo livro. A morte dela impacta ali a Annabeth e como ela vê os heróis, as missões dos heróis, impacta o Luke para ele se tornar Zé Ruela e vilão no final das contas, e o próprio Percy, que se inspira na história da Thalia. O nome dela era Thalia, e ela deu a vida para salvar 3. Todo dia, a história da bravura de Thalia me inspira, e a árvore dela protege o meu lar. E a gente conhece essa história da Thalia com o Grover, que conta para Percy como é que ela morreu e o que a morte dela representou para o próprio acampamento Meio-Sangue. Então vamos à cena. Abre aspas. Há 17 anos, Zeus retornou aos maus hábitos. Quando o bebê nasceu, uma menininha chamada Thalia.
Bem, o rio Stinge é sério no que diz a respeito a promessas. Zeus se safou com facilidade porque é imortal, mas causou um destino terrível para sua filha. Quando Hades descobriu o respeito da criança, não ficou muito feliz com o fato de Zeus ter quebrado o juramento. Hades libertou os piores monstros do Tártaro para atormentar Thalia. Um sátiro foi designado para ser guardião dela quando completou 12 anos, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele tentou escoltá-la para cá com outros meio-sangues com quem ela fizera amizade. Eles quase conseguiram. Chegaram até o topo da colina. Ele apontou para o outro lado do vale, para o pinheiro onde iam enfrentar o Minotauro. As 3 benevolentes estavam atrás deles com um bando de cães infernais. Estavam quase sendo alcançados quando Thalia disse ao seu sátiro que levasse os outros 2 meio-sangues para um lugar seguro enquanto ela tentava conter os monstros. Estava ferida e cansada, e não desejava viver como um animal caçada. O sátiro não queria deixá-la, mas não conseguiu fazê-la mudar de ideia e tinha de proteger os outros. Assim, Thalia defendeu-se no final sozinha no topo daquela colina. Quando ela morreu, Zeus se apiedou dela. Transformou-a naquele pinheiro. Seu espírito ainda ajuda a proteger as fronteiras do vale. É por isso que a colina é chamada Colina Meio-Sangue. Olhei para o pinheiro distante. A história me fez sentir oco e também culpado. Uma menina da minha idade se sacrificara para salvar os amigos. Enfrentara todo um exército de monstros. Perto disso, minha vitória sobre o Minotauro não parecia grande coisa. Perguntei a mim mesma se não agindo diferente poderia ter salvado minha mãe. Ai, tadinho do Percy, gente. Isso da gente correr risco de morte vai ser uma coisa constante. E desde que ele ficou sabendo da história da Thalia, ele sempre se lembra da Thalia, né? De que ele quer ser um herói tipo como a Thalia, né? Ai, gente. E o Grover conta essa história pro Percy, né? E ele se referencia ao sátiro, né, na terceira pessoa. Só que uma coisa é que o sátiro era ele. E ele não queria dizer pro Percy que era ele, entendeu? E que ele também oculta que os outros 2 meio-sangues ali que a Thalia protegeu era a Annabeth e o Luke. Ai, gente. Mano. Ai, gente, o Grover. E apesar dela morrer aqui, ela revive ali no final do segundo livro, né? Por causa do Velocino de Ouro e tal. O pinheiro dela chega a ser envenenado ali pelo Luke, então eles precisam fazer altas viagens para poder encontrar um objeto que pudesse curar o pinheiro e a barreira que protegia o acampamento meio-sangue, né? E aí eles vão atrás do Velocino, colocam sobre o pinheiro se cura, mas também revive a Thalia. Traz ela junto. E aí, durante o terceiro livro, que é A Maldição do Titã, a gente conhece mais essa personagem da Thalia e é apresentado a outros. Vamos falar de 2 personagens que morrem nesse livro aí. Esse livro é cheio de morte, gente. Pelo amor de Deus. Só trauma, entendeu, gente? E essas 2 personagens ali são ali caçadoras de Ártemis, né? A gente tem a Bianca de Ângelo e a Zoe Doce Amarga. No começo eu também não acreditava. Mas os deuses do Olimpo são reais. E às vezes eles têm filhos com humanos, chamados meios-sangues. Então bora lá. A Bianca de Ângelo é irmã do Nico de Ângelo e filha do Hades. Ah, mas o Hades não tava ali reclamando que o Zeus quebrou os votos? Ele também quebrou os votos? Não, gente, ele pelo menos nisso, ele não quebrou os votos, entendeu? Mas ele foi Zé Ruela, porque assim que ele fez o juramento, ele já tinha filhos e ele prendeu os filhos num lugar onde o tempo não passa. E aí, quando ele viu que a profecia ia se realizar, ele soltou as crianças, entendeu, gente? Maravilhoso, gente. Ah, melhor pai. O Hades é muito Zé Ruela. Ah, gente, parece até que eu cometi um erro terrível, nossa. E assim que ele solta essas crianças no mundo, monstros vão atrás dele, porque sente o cheiro das crianças, entendeu? Ainda filho dos 3 grandes, aí que o cheiro é forte mesmo. E aí o Percy encontra os 2 filhos do Hades ali lutando contra uma mantícore, entendeu? Ele mata a mantícore lá, nessa a Annabeth é sequestrada. E aí ele leva os meninos, né, para o acampamento meio-sangue, que eles descobrem que é um acampamento para pessoas como eles, em que eles vão estar seguros. E lá eles topam ali com as caçadoras de Ártemis, já que a Ártemis estava planejando ir uma missão solo atrás de um monstro que ela achou muito perigoso, então ela decide ir sozinha, e então ela deixa as caçadoras de Ártemis no acampamento meio-sangue antes de seguir na sua missão solo. Antes disso, ela convida a Bianca para participar ali da caçada selvagem e ela topa, se tornando uma das caçadoras imortais de Ártemis. Ártemis então parte em sua missão e, infelizmente, ela acaba sequestrada. E nisso, as caçadoras ficam sabendo e precisam, obviamente, ir em seu auxílio.
E aí entra ali a missão pra resgatar a Artemis, né? Porque eles estão um pouco se fudendo pra Annabeth. Eles querem resgatar a Artemis, que é uma deusa e tal. E aí eles fazem uma missão e a Zoe não quer que o Percy participe dessa missão aí, porque ele é homem. Ela aceita o Grover porque ele é um sátiro e porque, né, ele pode rastrear semideuses. Então, útil, né? O Percy, que mané é útil, tudo é usante, ai. Tipo, não tenho nada contra não. Só não gosto deles perto de mim, tá ligado? E aí, o Percy, ele vai pra missão mesmo assim. Ele pega lá o Blackjack e vai-se embora e segue elas. E, eventualmente, eles chegam até o Atlas, que foi o cara que capturou a Artemis e a Annabeth. E, nesse resgate aí, a Bianca morre antes de chegar ao destino. Eles passam ali por um cemitério e bem assim, no começo ali, eles veem uma placa dizendo assim, não toque nada, não mexe nada, tá bom? Vocês precisam passar por esse cemitério sem levar nada, ou seja, era um teste. E aí, o pessoal geral ali passa pelo cemitério e tal, mas eventualmente a Bianca acaba pegando uma coisa que tava ali no cemitério, que era uma estátua do Hades, que era a única estátua que faltava para completar a coleção de um jogo lá de mitomagia do Nico, porque ela tava se sentindo culpada por ter entrado pra Caçada Selvagem, pro secto da Artemis e abandonado o Nico pra viver no acampamento meio sangue. Porque ela já tava cansada de cuidar do irmão mais novo. Então ela meio que, já que a gente encontrou o acampamento meio sangue, é um lugar seguro, eu não preciso mais cuidar dele. Beleza, Nico, te deixo aqui. A Artemis, gostei, vou entrar para o seu secto aí. E, né, quando ela passa pelo cemitério, ela vê a estatuazinha do Hades, que ela sabe que é a única que o irmão não tem, ela lembra do Nico, que ela fica se sentindo culpada pelo que ela fez, e ela pega a estatuazinha. E aí, um androide lá aparece e acaba perseguindo eles. E ela, como ela se sente culpada por ter atraído o androide até lá, ela se sacrifica pra salvar os demais ali da missão, né? E eles precisam seguir em frente sem a Bianca. Chegando lá, a Artemis tá segurando o céu, enquanto o Atlas tá soltíssimo, assim. Pleno. Saiu da prisão dele. E aí nós temos a situação de que nenhum desses heróizinhos aí consegue tancar o Atlas. E aí o Percy, ele se vê sem esperanças, entendeu? E aí ele olha e ele vê a Artemis segurando o céu. E ele, acho que a Artemis consegue dar conta dele, hein, gente? Ai, como eu sou inteligente. Ele vai lá, corre até a Artemis e diz, deixa eu segurar o céu pra você, obrigada. Então eu vou ler essa cenazinha aqui, porque, né, ele acaba se lembrando da Bianca nessa situação aí. Vamos lá. Abre aspas. Entregue o peso do céu. Não esperei pela resposta dela. Saquei contra a corrente e golpeei as correntes. Então dei um passo para perto dela e me dei suporte no joelho, mantendo as mãos no alto. E toquei as geladas, pesadas nuvens. Por um momento, Artemis e eu suportamos o peso juntos. Era a coisa mais pesada que eu já havia sentido, como se estivesse sendo esmagado debaixo de 1000 caminhões. Quis recuar da dor, mas respirei profundamente. Eu posso fazer isso. Então Artemis deslizou debaixo do fardo e eu o segurei sozinho. Depois disso, tentei muitas vezes explicar qual foi a sensação. Não consegui. Todos os músculos do meu corpo queimavam. Meus ossos pareciam estar derretendo. Eu queria gritar, mas não tinha força para abrir minha boca. Comecei a afundar, cada vez mais perto do chão, o peso do céu esmagando-me. Reaja, a voz de Grover disse dentro da minha cabeça. Não desista. Concentrei-me na respiração. Se ao menos eu pudesse manter o céu no alto por mais alguns segundos, pensei em Bianca, que dera sua vida para que pudéssemos estar aqui. Se ela podia fazer aquilo, eu podia carregar o céu. Gente. E logo depois, né, ele retorna pro acampamento meio sangue, o Nico vai confrontar ele, né, e ele... Então, você disse que ia salvar a minha irmã, que ia proteger ela. Cadê minha irmã? Cadê? Ele, então, Nico, eu tentei proteger ela, mas ela se sacrificou, entendeu? E aí o Nico joga na cara, entendeu? Ele, você me prometeu mantê-la segura. E o Percy, ele fala, né, tipo, que se ele tivesse esfaqueado ele com uma faca, teria doído mais do que lembrar ele da promessa que ele fez. Nossa, pesado. Ela meio que fica com o processo, vai-se embora, e depois ele até tenta ressuscitar a Bianca, só que aí, né,
a própria Bianca fala, então, meu querido, né? Porque, né, lembrando que são filhos do Hades, então eles têm aqueles poderes ali de necromancia, ele pode ver fantasma. Então a Bianca aparece, então, deixa morta, tô de boas, segue sua vida. E depois, né, ele se reconcilia com o Percy depois, né, da intervenção de Bianca. Mas falando na Batalha do Atlas, vamos falar de outra personagem que morreu exatamente aí? Zoe Doce Amarga. Ali das caçadoras de Ártemis, né? Ela tá ali desesperada pra tentar resgatar a Ártemis ali do Atlas. E a princípio ela não tem uma relação muito boa com o Percy, porque como foi que ela chegou até a caçada selvagem? Então, gente, a Zoe, ela era uma Hespere, de uma ninfa ali que protegia os jardins dos pomos de ouro e a prisão do Atlas. E aí, eventualmente, chega um herói lá, querendo pegar o pomo de ouro, Hércules, numa das suas 12 missões. E ela fica apaixonada pelo Hércules e resolve ajudar ele a pegar o pomo, enganar o Ladon, que é o dragão que protege ali a árvore, e ela dá pra ele de presente pra ajudar ele nessa jornada a Anaclumus, a contracorrente, a espada que o Percy tá carregando. E aí, logo depois que o Zé Ruela consegue o pomo, ele abandona a menina lá, entendeu? A menina é expulsa do jardim, proibida de entrar lá, entendeu, gente? E ela fica, tipo, sozinha. E aí, nessa, a Ártemis encontra ela entra pro secto da Ártemis, né? Mas aí ela, gente, ela começa a pensar que todo herói homem é que nem o Zé Ruela do Hércules, entendeu, gente? E ela fica mais possessa porque todos os heróis, homens e mulheres, têm admiração a esse Zé Ruela, entendeu? Tipo assim, tem o Hércules como o maior herói de todos os tempos, entendeu, gente? E aí ela chega lá no acampamento, aí o Percy lá, todo, eu sou filho do Poseidon, eu sou muito foda, não sei o que, não, e ainda carregando a Anaclumus, é que ela fica, tipo, ela não tanca o Percy, entendeu? Ela toda hora que ela tem, ela dá uma alfinetada no Percy, entendeu? E o Percy, não, eu sou do bem, entendeu? Eu vou te provar que eu sou uma pessoa legal, entendeu? Eu não sou como esse tal de Hércules aí. Tadinho do Percy. Gente. E aí nós temos a morte dela, que acontece ali numa batalha contra o Atlas, que é pai dela. Eita. Então, né, bora a cena, né, a fatídica. Essa cena emblemática. Abre aspas. Falastes a verdade. Tu não és como Hércules. Estou honrada que você carregue essa espada. Zoe, disse eu. As estrelas, sussurrou ela. Posso ver as estrelas novamente, minha senhora. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ártemis. Sim, minha corajosa caçadora. Elas estão lindas essa noite. As estrelas, repetiu Zoe. Seus olhos se fixaram no céu noturno e ela não se mexeu mais. Erguendo os olhos para o céu, vi que as estrelas agora estavam mais brilhantes. Elas formavam um desenho que eu nunca havia notado. Uma constelação reluzente que se assemelhava muito à silhueta de uma garota. Uma garota com um arco, correndo pelo céu. Que o mundo a glorifique, minha caçadora, disse Ártemis. Viva para sempre nas estrelas. Nossa, ai, gente, eu achei linda essa fala, foi linda, olha, é linda demais, gente. Mano, ela foi transformada numa constelação. Ela vai ficar pra sempre lá. E tipo, no universo de Percy Jackson, ser transformada em estrela é a maior honra de um herói. É uma honra. Você é eternizada, né, de certa forma. Gente, e a Ártemis deu essa honra pra ela, assim, cara. E tipo, aqui quando eu falei, né, tipo, que o mundo a glorifique, minha caçadora, caçadora está com um C maiúsculo, ou seja, é o nome da constelação. Gente, é tipo um título, né? Exatamente. Tipo assim, ela é a caçadora. A caçadora. Ela representa a caçada selvagem, sabe? Da Ártemis, cara. Gente, não é qualquer uma, né? Meu rolê é merecido! E eu adoro que ela se reconcilia com o Percy, né? Tipo, e ela reconhece que o Percy não é ela, entendeu? Ela morreu, mas morreu, né? Reconhece quem era o Percy de verdade. E né? gostando que a espada dela esteja com um herói como o Percy, né? Um herói tipo, digno. Exatamente. Ao contrário do Zé Ruela que ela conheceu. Gente, mas o plot twist de que o Hércules é o Zé Ruela foi maravilhoso. E o Percy descobre isso, né? Nos sonhos dele que ele tá tendo. Ele vê os sonhos, vê a Zoe sofrendo pelo Hércules e ele, não acredito.
O meu herói, entendeu? É um Zé Ruela. E é por isso que ela me odeia, porque eu tô carregando a espada desse Zé Ruela, entendeu, gente? Ele começa a compreender um pouco mais a Zoe, né? Ele fica tentando provar, não, eu não sou como Hércules, entendeu? Porque agora ele sabe a verdade. Entendeu? Ele, não sou como ele, entendeu? Sou uma pessoa boa. Eu adoro. Mas, né, gente, a gente vai terminando aqui. A gente vai fazer uma menção honrosa aqui para Jason Grace, porque assim, gente, não lemos a morte dele, porque não tivemos coragem. Porque assim, a gente começou a ler os livros, a gente até começou a ler eles juntos durante uma viagem que a gente fez, né? E aí, gostamos, compramos toda a saga, lemos o primeiro livro, lemos o segundo livro As Provações de Apolo. E aí, antes que a gente chegasse no terceiro livro, a gente pegou o quê? Spoilers. Ai, o maldito spoiler. De que Jason morria no terceiro livro. E aí, o que vocês acham que a gente fez? Parou de ler, entendeu? Porque não quer ver a morte do Jason. Óbvio, né, gente? Então, assim, Jason morreu durante o terceiro livro. Não lemos, entendeu? Mas já fomos impactadas, entendeu? Que a gente desistiu de ler o restante, porque não estamos preparados pra ler a morte ainda, entendeu? Mas, né, ele morreu ali protegendo a Piper, a Meg e o Apolo do Calígula. E é isso, gente, mas... Sem mais detalhes. Mas fica aqui a nossa indignação. Registrado. Supera. Então é isso, pessoal. Vai ficando por aqui mais um episódio do Luna Solis Cast, né? O nosso episódio aqui dedicado a homenagear, né, ao dia aí dos finados, no qual a gente trouxe aqui alguns personagens marcantes que faleceram aí ao longo de sagas literárias tão famosas, não é mesmo? Então é isso, vai ficando por aqui mais um episódio. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. Eu sou Artemisa Lopes. E eu sou Laura Zaca. E até a próxima. Tchau, tchau.